Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Qual que é a ideia da aula de hoje, pessoal? E que já adianto já que não conseguiríamos terminá-la em tempo hábil, porque ontem não conseguimos terminá-la em tempo hábil também. É, A gente começou a ver os parâmetros de Denavi-Hartenberg para representação de robôs, né, para representação de braços robóticos. E aí o que acontece? A gente precisa hoje criar funções que vão nos ajudar com essa parametrização. Eu vou precisar aqui apagar algumas coisas que eu já implementei na aula de ontem. Aqui, ó, deixa eu ver. Essa daqui é uma função que a gente vai implementar hoje. E a gente vai precisar fazer um pouco de matemática para depois poder implementar essas funções todas aqui. Se você olhar lá no seu RobPy V4, tem algumas funções, por exemplo, essa daqui, distância entre retas, que já estão implementadas, então essa daqui eu não vou apagar. Essa desse eixo aqui eu vou apagar também, a gente vai ver como que faz hoje. E essas duas aqui de baixo, na verdade essas três, quatro, essa daqui já está implementada também, mas essas três últimas aqui não implementadas a gente não conseguiu implementar. Então, isso casa muito bem com a nossa dinâmica, porque na próxima segunda não tem aula teórica, então na próxima quinta e na próxima sexta a gente, como é que fala? Implementa o que tiver faltando. Então vamos lá. É, Aqui, ó, pessoal, eu até tenho nesse arquivo teste aqui, ó, aqui também, essas coisas aqui a gente não vai ver agora. Nesse arquivo teste aqui eu tenho um roteirozinho da aula que a gente vai fazer. Então deixa eu ver se ela está aberta aqui. Deixa eu ver, não, mecatrônica não, máquinas térmicas não. Deixa eu fechar essas aulas. E vou abrir a aula correta aqui, que é de robótica. Robótica. Aqui. Vamos. Essa aula de cinemática direta para a gente relembrar algumas coisas. Salvar, meu filho. Acabei de provocar um erro no coisa que eu nunca achei que eu ia conseguir provocar, mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. A gente viu na última aula essas questões de cinemática direta, vimos a questão das juntas, dos links, a gente explorou vários parâmetros dos links. Eu vou pegar essa figura aqui que eu acho que ela me ajuda a explicar melhor. Então, para o link, basicamente, a gente tinha duas juntas, né? Cada junta ela tem um eixo principal e esse eixo principal é definido por uma reta no espaço, né? Ele define uma reta no espaço. Então a gente tem algumas definições aqui, por exemplo, a distância entre essas duas retas aqui é o meu comprimento do link, que não tem nada a ver com a concepção física dele. Depois a gente tem o ângulo entre essas duas retas aqui, que é o twist do link. Ele está representado com esse ângulo aqui, mas é o twist do link. Esse twist aqui, a gente não consegue calcular ele simplesmente com aquela função de calcular ângulo entre vetores que a gente havia calculado anteriormente, porque vocês vão ver que aquela função ela só calcula ângulos positivos, e o twist ele pode ser positivo ou negativo, dependendo. Né? Então a gente vai precisar refinar aquela função ou implementar uma função que até faz uso dela, mas especifica um pouco mais para a gente conseguir calcular ângulos positivos e negativos. A gente tinha esse terceiro parâmetro aqui que é o offset. Para eu entender o offset de uma junta, eu preciso olhar para uma terceira reta aqui, então a gente vai ver essa questão de offset em outras aulas, não aqui. E a gente tem uma questão de ângulo da junta, que aí esse ângulo da junta a gente não necessariamente precisa calcular. Esse ângulo da junta, a gente consegue observar esse ângulo a partir, ou a gente consegue setar esse ângulo aqui para que o nosso braço robótico faça o determinado movimento lá que a gente gostaria de fazer. Então,
Desses quatro parâmetros aqui, comprimento, twist, offset e ângulo da junta, a gente vai olhar hoje para esses dois parâmetros que descrevem o link em si, que são o comprimento e o twist. Né? Então eu quero necessariamente calcular esses parâmetros, e eu quero calcular esses parâmetros me baseando só na equação dessas duas retas no espaço aqui. Ó. Então, para eu fazer isso, eu preciso entender qual é a equação da reta no espaço. Então, hoje eu vou fazer bastante uso da lousinha aqui. Lógico que a gente vai implementar algumas coisas também, mas eu vou fazer bastante uso da lousinha porque a gente vai precisar desenvolver uma certa matemática. Lógico que existem fórmulas para você calcular a distância entre eixos diretamente, alguém já deduziu essas fórmulas, depois a gente pode até utilizar para verificar o que a gente fez, mas essas fórmulas elas não são convenientes para nós, tá? Porque elas pulam algumas etapas e a gente está interessado também no resultado dessas etapas e não só no resultado final. Então eu vou precisar observar aqui algumas coisas interessantes e vou precisar desenvolver um pouquinho dessa matemática. Para desenvolver essa matemática, a gente precisa entender primeiro como que funciona. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso. Como que funciona para eu representar uma reta no espaço, né? Então, para representar uma reta no espaço, eu vou ter aqui, vamos botar um eixo Z aqui, e eu vou escrever uma base aqui. Ó. Então, vou colocar uma base dessa forma aqui, assim, com essa inclinação que acho que vai ser ideal para nós. Então, a gente vai ter aqui o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Beleza. Sisteminha destrógero, bacana. E eu vou desenhar uma reta aqui. Beleza, então essa reta aqui, ela está no espaço tridimensional. Eita, se eu usar a ferramenta de reta, ela sai retinha, viu? Ela está no espaço tridimensional, vai ser uma reta que tem essa cara aqui, ó. Sei lá. Beleza? Como que eu represento essa reta, né? No espaço, utilizando uma matemática que eu já conheço. Então vamos colocar aqui assim só para a gente não se perder. Representação da reta. Vou colocar assim, da reta 3D para a gente saber que é no espaço. Eu consigo usar vetores para fazer isso, né? Então eu vou criar um vetorzinho aqui, ó, que é um vetorzinho azul, aqui, que ele vai apontar para cá e ele vai apontar para um ponto qualquer da minha reta. A seta ficou péssima, vamos de novo aqui. Ele vai apontar para um ponto qualquer da minha reta aqui, ó. Esse vetor aqui eu vou chamar de PO. E vamos botar ele mais para baixo aqui, PO. Então esse é o meu vetor PO. Ele vai me apontar para um ponto qualquer da minha reta. Não precisa ser um ponto específico. Aí eu vou criar um outro vetor que está sobre a reta. Então esse vetor aqui, ele pode estar sobre o ponto PO ou não, tanto faz. Eu gosto de colocar ele sobre o ponto PO aqui porque a gente consegue observar um fenômeno interessante. Então, esse vetor aqui, mesmo porque o vetor a gente não define onde está a base dele, a gente só define o vetor como um todo, né? Então esse vetor aqui eu vou chamar de VS, né? Por que S? Porque S vem da palavra slope em inglês, que é inclinação, e PO porque ele vai apontar para um ponto O aqui da minha reta. Só isso. Beleza. Tem uma condição especial que eu quero colocar aqui para vocês, que é a seguinte. Eu desejo que o tamanho do vetor VS seja 1. Tá? Por quê? Porque eu vou representar essa reta aqui da seguinte forma. Ó, eu vou dizer que um ponto na minha reta, que eu vou chamar de PR, vou melhorar esse R aqui, um ponto na minha reta, ele vai ser dado pelo vetor PO, mais um parâmetro livre, que eu vou chamar de T, que multiplica o meu vetor de inclinação VS. Então, como que isso aqui funciona? Repara que se eu somar o vetor PO com o vetor VS, que está sobre essa reta,
independente do tamanho que ele está ou da direção na qual ele aponta, sendo que ele está sobre essa reta aqui, eu vou obter um outro ponto que ainda está sobre essa reta, certo? Como que eu modulo o tamanho desse vetor vs aqui, ó? Com esse parâmetro livre t, certo? Então, se eu setar t igual a 0, o meu ponto na reta vai ser o ponto PO, tá aqui. Se eu setar t igual a 1, o meu ponto na reta vai ser o ponto PO mais 1 na direção do vetor vs. Se eu setar o t igual a 10, o meu ponto na reta vai ser o ponto PO mais 10 na direção vs. Se eu setar ele igual a menos 5, mesma coisa. PO menos 5 na direção da reta, na direção de vs. E assim por diante. Então, repara que eu consigo representar qualquer ponto nessa reta aqui com essa equação. Esse parâmetro t aqui, ó, é um parâmetro que a gente chama de parâmetro livre. Isso daqui tem um paralelo direto com a equação da reta, né? No plano. Então, se eu pegar a equação da reta no plano aqui, para a gente lembrar, eu vou ter aqui um eixo y, eu tenho aqui um eixo x, eu vou desenhar uma reta de laranjinha aqui, ó. Eita, caramba. Aqui. Então, eu tenho a equação da reta aqui, a equação não, tem a reta de fato aqui, né? E aí a gente sabe que a equação dessa reta aqui, eu vou até escrever assim hoje, ó. Y é igual a b mais x que multiplica a, certo? B é o ponto de cruzamento do eixo y aqui, então esse ponto aqui é o ponto B. E A vai ser a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo alfa e A é igual a tangente do ângulo alfa. Beleza, então a gente representa a nossa reta no plano dessa forma, né? Quer dizer, eu tenho um ponto de referência aqui, que no caso da reta no plano, ele passa a ser o ponto onde há o cruzamento com o eixo y. Aqui no espaço a gente não tem esse ponto fixo, eu posso representar de qualquer forma esse ponto. Existem formas de você representar esse ponto aqui de uma maneira parametrizada, mas para nós essas formas não vão ser importantes. Então esse ponto PO aqui vai continuar sendo um ponto qualquer de referência na reta, né? Não necessariamente esse. Depois eu tenho um parâmetro livre, que no caso aqui é o x. O x é o nosso parâmetro livre. E ele vai multiplicar uma outra constante que fala sobre a inclinação da minha reta. No caso aqui é A, no caso aqui é o vetor vs. Então faz todo sentido. É interessante de notar que no plano, 2 dimensões eu preciso de 2 parâmetros, mas no espaço, 3 dimensões, eu preciso de 6 parâmetros para representar a minha reta. Eu acho bem interessante esse conceito. Mas de qualquer forma, se você fizer algumas reduçõezinhas aqui, talvez você precise de 4 parâmetros aqui no espaço e não de 6. Mas aqui a gente está representando com 6 e isso não vai ser um problema para a gente. Então, a equação da reta no plano e a equação da reta no espaço, elas são bem análogas. E se você destrinchar essa equação aqui, na verdade são 3 equações, né? Uma para cada posição dos vetores, e você vai ter 3 equações da reta aqui, uma para cada direção. Então faz algum sentido serem 6 parâmetros e não 2, né? Beleza. Já que eu tenho isso, agora eu tenho algumas missões a completar aqui, ó. Opa, queria apagar. Eu tenho algumas missões a completar aqui, ó. Porque se eu for lá na minha RobPy V4, repara, ela começa aqui, daqui para trás a gente já tem todas as funções que a gente implementou anteriormente, ó. Tudo que a gente implementou anteriormente, já está tudo certinho funcionando. E a gente vai começar aqui na RobPy V4. Vs na primeira representação é a inclinação da reta. Exatamente. Ele é o vetor que representa a inclinação da reta e a gente quer que o tamanho dele seja 1, tá? Até não expliquei por que eu quero que o tamanho seja 1, né? Eu quero que o tamanho seja 1 porque se o tamanho desse vetor for 1, fica muito fácil de eu entender o quanto que eu andei sobre essa reta aqui só olhando para o parâmetro livre,
né? Quer dizer, se o tamanho desse vetor é 1 e o parâmetro livre for 4, quer dizer que eu andei 4 unidades nessa reta. Mas se o tamanho do vetor fosse 2, por exemplo, e o meu parâmetro livre fosse 2 também, aí eu teria andado 2 vezes 2, que é igual a 4, sei lá, unidades de comprimento aqui na minha reta. Então, se o tamanho do vetor é 1, eu já sei o quanto que eu andei na reta só de olhar para o parâmetro livre aqui, tá? E a gente vai calcular esse parâmetro livre hoje também, isso é importante. Então, ó, indo aqui para a nossa RobPy V4, a gente tem algumas funções e eu já tenho duas funções aqui que tem um nome esquisito. Por que desse nome esquisito? Repara que aqui no comecinho do nome, ó, tem 2 underlines aqui, né? Tem, algumas pessoas chamam isso de dunder, né? Que é o double under. O que são esses underlines aqui? O que significa isso? Isso aqui significa basicamente que eu quero que essa função seja interna ao módulo. Eu até coloquei aqui, ó, tá vendo? Em destaque, função interna ao módulo. Ela vai ser... Eu consigo usar ela de fora do módulo? Sim, eu consigo. Se você for aqui no teste.py, a gente já fez o import do RobPy V4 aqui. Então, se eu der um rob. Você consegue, olha aqui, tá vendo? Ó, underline, underline, distância entre retas, NP, que é aquela função lá que a gente tá vendo. Então, eu consigo usar ela daqui de fora. Só que a convenção do Python diz que funções que começam com 2 underlines, bem como variáveis que começam com 2 underlines, devem ser internas a classes ou pacotes. Eu não devo utilizar essas funções externamente. Você pode utilizar, né? O Python ele não é restritivo, ele não te proíbe de nada. Mas, nossa, veio Marcelo D2 na cabeça, legalize já aqui, mas tudo bem. Então não te proíbe de nada. Mas o que acontece? Se você utilizar essa função fora do pacote, das duas umas. Ou você sabe exatamente o que você está fazendo, ou você vai pagar o preço por utilizar uma função que não deveria ser utilizada fora do pacote. Tá? Então, por que eu adotei essa estratégia aqui? A gente vai ver hoje que quando eu quero calcular a distância entre duas retas, o fato delas serem paralelas ou não é importante. Muda totalmente a fórmula. Então, essa função aqui calcula a distância entre duas retas não paralelas, e essa outra calcula a distância entre duas retas paralelas, e eu deixei elas como internas ao pacote, porque eu consumo essas duas funções depois nessa terceira função que é pública, tá vendo? Ó, que não tem os 2 underlines aqui, que é a função distância entre retas, que já está inclusive implementada. Então, nela, basicamente eu testo se essas retas são paralelas ou não. Se elas são paralelas, eu vou utilizar a função que calcula a distância entre retas paralelas, e se elas não são paralelas, eu vou utilizar a função respectiva para calcular a distância entre elas. Eu faço isso para tornar o nosso módulo mais amigável de usar, porque aí quando você for usar, você não tem que ficar testando se essas retas são paralelas ou não, você só vai usar essa função de distância entre retas e o módulo se vira para saber se elas são paralelas ou não. Isso torna a sua função, o seu código muito mais amigável de se utilizar. E coisas amigáveis de se utilizar são coisas que fazem muito sucesso. Então a gente precisa tornar o nosso código um código amigável, um código gostosinho de usar, né? Então por isso que foi feito isso daqui. E aí se você implementar essas duas funções que eu vou chamar aqui de privadas, né, ou internas ao módulo, essa função pública aqui, ela passa a funcionar automaticamente. Se você olhar, inclusive na estrutura aqui desse nosso arquivo, você vai ver que nessas funções que começam com 2 underlines aqui, ó, aparece um cadeadinho do lado desse ícone de função aqui, ó. Isso representa, de novo, é a IDE identificando que essa função aqui é privada. Em outras linguagens, como Java, por exemplo, isso não é tão flexível, né? Se eu digo que a função é privada, se eu digo que ela é interna a uma classe, porque no Java a gente não tem módulos, mas a gente tem classes estáticas que representam módulos de uma certa maneira. Se eu digo que uma função é privada, eu não consigo acessar ela de fora da classe de maneira alguma. Não tem como, né? Ou, fazendo um paralelo para o Python, eu não conseguiria acessar ela de fora do pacote de maneira alguma. Mas, como não é Java, como é Python, o Python ele é muito mais permissivo, né? Ele permite essas coisas e você tem que necessariamente saber o que você está fazendo. Tem outras questões de segurança, de código também, mas como essa biblioteca é muito simples e é para nosso uso pessoal, não é para uso
de outras partes e nem comercial. Então a gente já conhece e não vai utilizar isso aqui de maneira errada. Beleza. Então a nossa primeira tarefa é calcular a distância entre duas retas não paralelas. Como que eu calculo a distância entre duas retas não paralelas? Eu vou ter que desenhar essas retas aqui, ó, para calcular essa função. Então vamos fazer um tracinho divisor aqui, que não é esta ferramenta que a gente usa. Vamos fazer um tracinho divisor aqui utilizando a reta. Então aqui, ó. Pronto. Bem bonito assim. Agora a gente vai calcular então a distância entre retas não, nossa, dislexia caindo aqui, paralelas. Eu vou ver se eu consigo fazer um desenho tão lindo quanto eu consegui fazer ontem. Eu espero muito fortemente que sim. Então eu vou desenhar aqui uma reta. E essa reta aqui vai ser minha reta 1. E uma outra reta no espaço, lá em outro lugar, que vai ser a minha reta 2. Então essa daqui é minha reta 1 e esta é minha reta 2. Certo? O que mais que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar um sisteminha de coordenadas aqui no cantinho, assim, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Que é o sisteminha de coordenadas que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou ter x, y e z para cima. Beleza, sistema de coordenadas qualquer aqui. Então eu preciso representar essas retas aqui, ó. Então eu vou criar primeiro esses vetores que vão me dar as posições. Esse primeiro vetor aqui, ó. Este primeiro vetor aqui, eu vou dar um nome específico para ele. Então vou até fazer ele mais para baixinho aqui assim, ó. Esse aqui e este cara aqui. Então este vetor aqui vai ser o meu PO da reta 1, que eu chamo de PO1, e esse aqui o PO da reta 2, que eu vou chamar de PO2. Depois eu preciso definir esses vetores de orientação da reta aqui, né? Então eu vou ter aqui o vetor, retinha de novo, que define a orientação dessa reta aqui. Não gostei. Melhorar, né? Aqui. E o vetor que define a orientação dessa outra reta aqui. Esse vetor aqui vai ser o VS1 e esse vetor aqui vai ser o VS2. Beleza. Agora eu preciso calcular a distância entre essas duas retas aqui, ó. Preciso calcular a distância entre elas. Como que eu calculo essa distância? Essa distância eu vou calcular assim, ó. Eu preciso traçar uma reta que seja perpendicular entre essas duas retas aqui, ó. Eu vou imaginar que esta reta aqui será a perpendicular entre as duas. Essa daqui, mais ou menos assim. Tudo vai de como você imagina os seus planos aí, como que estão essas retas. Então eu vou ter aqui, ó, uma perpendicularidade aqui com essa reta e uma perpendicularidade aqui com essa outra reta. Ela é perpendicular às duas retas. Essa reta aqui, ela vai dar para mim a distância entre essas duas retas 1 e 2. Ela é a menor distância entre essas duas retas, né? E beleza, essa reta aqui, ela também tem uma direção. Então eu vou colocar essa direção aqui, aqui, ó, por exemplo. Ela vai ser a minha direção VS3 e eu vou ter um vetor posição também, que vai apontar para algum ponto dessa reta aqui. Eita, esqueci da reta de novo. Vamos deixar ele de outra cor aqui para ficar mais evidente que ele pertence àquela reta. Deixa de verde. Aqui, que vai ser o meu vetor
PO3. Então repara que a gente definiu um monte de vetores aqui, certo? E tem mais coisas aqui, ó. Eu tenho interseções entre essas retas aqui, né? Então a interseção entre essa reta aqui, que é a reta distância entre os dois vetores, e a reta 1, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. E essa outra interseção aqui, porque ela tem necessariamente que fazer interseção entre as duas retas, eu vou chamar de ponto B. Beleza. Agora a gente está pronto para calcular primeiramente essa distância aqui. Como que eu calculo essa distância, pessoal? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse vetor VS3 aqui, ó, certo? E esse VS3 aqui, ele é perpendicular às duas retas. Isso me dá uma noção excelente de que, como ele é perpendicular às duas retas, e esses vetores VS1 e VS2, o 1 ali de baixo está parecendo um 2 também, né? Aqui, ó. Vamos desenhar de novo aqui só para ficar correto. VS1. Aí. Como o VS1 e o VS2 eles são paralelos a essas retas 1 e 2, então se essa reta aqui, se o VS3 e o VS3 é paralelo a essa reta que liga os dois, se essa reta é perpendicular às outras duas retas, então o VS3 é perpendicular a VS1 e VS2. O que significa que eu consigo calcular o VS3, já que eu quero que ele tenha norma 1 também, como os outros aqui, da seguinte forma. Olha só que esperto. Eu posso dizer que VS3 ele é o produto vetorial entre VS1 e VS2 dividido pela norma desse produto vetorial. Então, a norma de VS1 vetorial VS2. Pronto. Então, eu tenho um vetor aqui que tem norma unitária e que é perpendicular aos vetores VS1 e VS2. Então, ele necessariamente tem que ser esse vetor VS3 aqui, ó. Note que, apesar dele ser o vetor VS3, ninguém garante se ele aponta de A para B ou se ele aponta de B para A. Essa questão do lado que ele aponta vai depender desse ângulo entre os vetores, né? Do jeito que está, como o VS1 está mais para a esquerda e o VS2 mais para a direita aqui, a gente teria ele apontando de A para B. Mas se a inclinação fosse invertida das duas retas, ele estaria apontando de B para A. E isso é algo importante para a gente, porque logo a gente vai querer que ele necessariamente aponte de A para B e não de B para A. E a gente vai ter que brincar com isso. Não nesse momento. Nesse momento eu consigo trabalhar com esse vetor aqui, ó. Então, beleza. Eu sei esse vetor VS3 aqui. E agora, para calcular a distância entre os pontos A e B, eu preciso conseguir calcular os pontos A e B. Como que eu calculo os pontos A e B? Eu vou fazer o seguinte, para calcular o ponto A, o que eu sei? Eu sei que o ponto A é o ponto que respeita a seguinte condição. Ele é um ponto que pertence à reta 1 e é um ponto que pertence a essa reta amarela aqui também. Ó. Ele pertence às duas retas. Então, para calcular esse ponto, eu vou ter que igualar essas duas retas. Ele é o ponto no qual a posição nessa reta e a posição na reta amarela e a posição na reta 1 são iguais. Então, qual que é a equação da reta 1? A reta 1 ela é PO1 mais um parâmetro que eu vou chamar de T1, que multiplica a inclinação dela, que vai ser a VS1. Beleza. Isso aqui vai ser igual a essa reta, a um ponto nessa reta amarela aqui, né? Que é PO3 mais um parâmetro T3, já vou falar mais sobre esse parâmetro aqui, que multiplica o vetor VS3. Beleza. Então, quando eu resolver essa equação aqui de cima, o que eu tenho que obter? Eu tenho que obter um valor para T1 e um valor para T3, de forma que, quando eu combinar esses dois valores, eu vou atingir esse ponto A aqui. Ó. Eu vou ter um valor para T3 que eu vou dar aqui para esse vetor, então ele vai acabar vindo para cá. Eu vou ter um valor para T1 que eu vou dar para esse ponto aqui, ele vai acabar vindo para cá. Beleza. Então eu quero que eles se encontrem.
Para o ponto B, o raciocínio é bem parecido. Então, para eu calcular o ponto B, eu tenho que calcular um ponto que pertença necessariamente à reta 2 e à reta amarela. Um ponto que pertence à reta 2, ele é dado por PO2 mais T2 VS2. E um ponto que pertence à reta amarela é dado por PO3 mais T3. Deixa esse T3 aqui mais para trás. T3 VS3. Não liga não, vai. Então, o que acontece aqui, ó? Tem algo interessante para a gente falar sobre esse parâmetro T3 agora. Porque repara que quando eu resolver a primeira equação, o T3 vai ter um valor que vai jogar ele aqui para A. E quando eu resolver a segunda equação, o T3 vai ter um valor que vai jogar ele aqui para B. Então, esses valores para T3 aqui, eles são diferentes para esse conjunto de equações A e para esse conjunto de equações B. Ele tem valores diferentes, as soluções são diferentes. Para eu diferenciar, eu vou dizer o seguinte, ó, esse parâmetro aqui de cima, ele vai ser o T3 da interseção com a reta 1. Então, eu vou chamar de T31. E na equação de baixo, é o parâmetro T3 que vai me dar a interseção com a reta 2. Então, ele vai ser um T3, 2. Eles são diferentes aqui, eles não são iguais. Beleza. Agora eu tenho que analisar o que eu tenho e o que eu quero calcular. Então, eu vou começar dando um tiquezinho verde no que eu tenho. Né? Eu tenho as informações das retas 1 e 2, com certeza. Né? Então, PO1 eu tenho, PO2 eu tenho, VS1 eu tenho e VS2 eu tenho. Beleza. A partir de VS1 e VS2, eu consigo calcular VS3. Né? Repara, então VS3 eu também tenho. Mas esse vetor aqui, PO3, eu não tenho. O vetor, esse verde aqui, eu não tenho. Então, esse vetor PO3 aqui, eu não tenho. Certo? O que mais que eu não tenho? T31 eu ainda não calculei. T32 não calculei. T1 não calculei. E T2 não calculei. Então, esses que estão com xizinho aqui em cima, eu não calculei. Eu vou fazer uma manipulação aqui, vocês vão ver que isso aqui sai. E é muito bonito da maneira que sai. Mas o que eu sei? Por exemplo, tem mais uma informação que eu sei. Entre essa equação A, essa equação para o ponto A e essa equação para o ponto B, repara que os parâmetros T3 eles vão ser diferentes, né? T31 e T32 são diferentes, mas VS3 é igual, porque é a mesma inclinação da reta, e o PO3 é igual também, porque eu posso usar o mesmo ponto de referência para as duas retas aqui, né? Dos dois casos vai dar a mesma coisa. Então, eu sei que esses caras são iguais. Eu sei que PO3 aqui é igual ao PO3 daqui, ó. Eles são iguais. Esse igual não ficou muito bom. Aqui. Eu sei que eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar PO3 na primeira equação, eu vou isolar PO3 na segunda equação e eu vou igualar todo mundo. Então, eu vou ficar com algo assim, ó. Aqui, ó. PO3 aqui, quem que vai ser PO3 na equação? Vai ser esse lado de cada equação. Então, eu vou ter PO1 mais T1 VS1 menos quem está do lado de cá passado para o outro lado. Então, menos T31 que multiplica VS3. Isso aqui vai ser igual ao PO3 da outra equação. Quem é o PO3 da outra equação? É o PO2 mais T2 VS2. T2 VS2 menos quem está do lado direito passado para o lado esquerdo. Então, menos T32 VS3. Ainda está um pouco enigmático. O que eu vou fazer? Eu vou deixar todo mundo que multiplica parâmetros livres do lado esquerdo e todo mundo que não multiplica parâmetros livres do lado direito. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter PO2 menos PO1. Então, já incluí esse termo e esse termo. Esse daqui passou para o lado de lá. Do lado esquerdo, eu vou ter T1 VS1 menos T31 VS3
Esse aqui vai passar para o outro lado, então menos T2 VS2. E esse aqui vai passar para o outro lado positivo. Eu vou somar aqui do lado porque aqui acabou o espaço. Então, mais T32 VS3 mais. Então tá aqui, ó. Fiz isso. Eu ainda posso organizar esse lado aqui de uma maneira um pouco melhor, porque eu tenho VS3 aqui multiplicando dois termos. Então eu vou ficar com algo assim, ó. T1 VS1 menos T2 VS2 mais T32 menos T31 VS3 igual a PO2 menos PO1. E aqui olha só que legal. Nessa equação aqui, ó, o que a gente precisa calcular? Agora o que a gente precisa calcular, eu vou colocar uma bolinha azul em cima. Então, eu preciso calcular T1, eu preciso calcular T2 e eu preciso calcular T32 menos T31. Isso eu consigo calcular. Quem eu tenho? VS1, VS2, VS3, PO2 e PO1. Eu tenho esses caras todos. Eu consigo reorganizar isso daqui na forma de uma matriz. Como que eu reorganizo isso aqui na forma de uma matriz? Mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui o vetor VS1, coluna, o vetor menos VS2, coluna, o vetor VS3, coluna. Isso aqui vai multiplicar um outro vetor, T1, o menos já está aqui, tá? T2, T32 menos T31, igual a um outro vetor, PO2 menos PO1. Pronto. Esse é o sistema que eu tenho que resolver. Como que eu resolvo esse sistema? Eu pego essa matriz aqui que é 3 por 3. Eu vou ter que inverter essa matriz aqui. E passar para o outro lado. Então, inverte ela, pré-multiplica por esse vetor, eu tenho a solução de T1, T2 e T32 menos T31. Eu estou interessado nessa solução, T32 menos T31, né? Então, eu vou obter essa solução e, na verdade, ela pode ser positiva ou negativa, né? Porque vai depender dessa orientação desse vetor VS3 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor absoluto dela, né? Dessa T32 menos T31 aqui. Então, vamos implementar esse troço aqui, ó. Eu tenho a distância entre as retas não paralelas, que eu quero calcular. Repara aqui, na minha função pública aqui, ó, eu já vou ter toda a verificação se os vetores são de três linhas de uma coluna. Então, eu não vou ficar verificando nas funções que não são públicas. Vamos aqui. Entre retas não paralelas. Tá aqui, ó. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou observar aqui primeiro se esses vetores aqui, esses VS1 e VS2, eles podem não ser necessariamente, como que se diz? Unitários. Então, eu vou fazer assim, ó. VS1U, que é o VS1 unitário, ele vai receber o VS1 dividido pela norma vetor de VS1. Beleza. Quando eu faço essa operação de divisão, a norma vetor ele é um número escalar e isso daqui é um vetor de três linhas de uma coluna. O próprio NumPy, quando há esse tipo de operação aqui entre um array n-dimensional e um escalar, ele faz a operação com o escalar em todas as posições do seu array.
Então não precisa se preocupar de falar, olha, esse vetor aqui né, não sei como está multiplicando. Não, ele está multiplicando posição a posição, então não precisa se preocupar. Isso para o VS1 e para o VS2. VS2U vai receber VS2 dividido por norma do vetor VS2. Então tá, já tenho dois vetores unitários. Vou calcular o VS3U, que ele vai ser o produto vetorial do VS1 e do VS2. Eu preciso ainda dividir ele pela norma, então VS3U recebe VS3U dividido pela norma vetor de VS3U. Agora sim ele é um vetor E3, é um vetor VS3, lá igual a gente fez, unitário. Agora eu preciso montar aquela matriz, que eu vou chamar de mat aqui, que vai ser a nossa matriz. Para montar a matriz eu vou ter que usar o np.append. Então np.append. Primeiro eu vou concatenar as duas primeiras colunas da nossa matriz, que são VS1 e menos VS2. Né? Então eu vou fazer assim, ó, VS1U e menos VS2U. Eu preciso usar aquele comando axis para dar certo, e nesse caso, como eu estou concatenando uma coluna do lado da outra, eu tenho que usar axis igual a 1. Eu sempre acho muito confuso essa questão do axis. Eu memorizei esse axis igual a 1 porque ontem eu já testei, mas eu aconselho que vocês sempre testem quando vocês usarem o axis, para não dar uns erros de append aqui e ele fazer o append da forma que não sai a matriz que você queria. Tá? Então eu concatenei a primeira coluna com a segunda e agora eu vou concatenar com a terceira na mesma linha. Então eu vou fazer o np.append dessa matriz que a gente já tinha com a VS3U, e eu tenho que dar o axis igual a 1 aqui de novo e fechou aqui. Então a minha matriz está montada. Beleza. A gente pode até fazer um teste preliminar aqui, dar um print nessa matriz aqui, só para verificar que está tudo funcionando corretamente. Então eu vou criar uns vetores aqui. P1 recebe hobby.cria vetor 3 0 0 1. Estou chutando uns vetores aleatórios aqui, tá? Então eu vou ter o PO2 03 9 é muita coisa. Menos 1, pronto. VS1 vai ser o hobby.criaVetor 3 1 2 menos 1. E o VS2 tem que ser necessariamente diferente do VS1. Então eu vou colocar aqui meio, menos 2 e 1. Só para a gente ter vetores diferentes aqui. Então beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela função que é interna, um pacote só para testar. Então hobby.dunder, distância entre retas NP, e aí eu preciso passar os parâmetros aqui, ó, P1, PO2, VS1, VS2. Já está todo mundo aqui. E eu só vou executar porque o print está dentro da minha função aqui, né? Então, só vou executar isso aqui normalmente. Então a gente rodou lá. A primeira rodada é sempre mais chatinha. E ele calculou uma matriz aqui, ó. Beleza. É a matriz que a gente... É uma matriz que a gente queria ver. Então tá aqui a nossa matriz. Por algum motivo esquisito tem um zero aqui, mas eu não vou me importar com isso, porque isso não é um erro. Isso aqui é simplesmente uma coincidência numérica. Talvez se eu mudar alguns vetores aqui, ela vai mudar, né? Eu acho que isso aqui na verdade vem do fato de eu ter trocado esses dois sinais aqui daqui, ó. Então eu mexi um pouquinho na angulação de uma forma que isso aqui aconteceu, mas tranquilo. Então o importante aqui é da gente ver que essa matriz está certa, é uma matriz 3x3 mesmo, né? Está concatenada corretamente. Então aqui, beleza. Montamos a matriz. Agora eu preciso calcular o vetor de parâmetros T
esse vetor de parâmetros t, ele vai ser esse vetor aqui que tem t1, t2, t3, 2 menos t3, 1. Então eu preciso inverter essa função e pré-multiplicar esse vetor PO2 menos PO1 por essa função invertida. Então eu vou ter que usar a função, a parte de álgebra linear do meu NumPy, que é o np.linaug, e aqui eu vou encontrar a função inverte, inv, né? E o inv eu vou utilizar para inverter essa matriz. Vou fazer um produto matricial, então eu uso arroba, com o vetor PO2 menos PO1. Beleza. Eu não estou especificando aqui, isso aqui é um comentário importantíssimo que eu até acho que eu não fiz ontem. Eu não estou especificando a base que esses vetores estão sendo escritos aqui, porque eles estão todos escritos nessa mesma base aqui, tá? Então por isso que eu não estou dizendo em qual base que está, porque está todo mundo na mesma base, tá? Isso aqui é importante. Então tá aqui, o meu vetor de parâmetros está aqui. Então, a partir do momento que eu calculo esse t, ele vai calcular os três parâmetros aqui para mim, ó, t1, t2 e t32 menos t31. E eu estou só interessado no módulo desse t32 menos t31 aqui, ó. Como que eu encontro o módulo desse elemento? A gente tem que lembrar que o meu vetor t, ele é um vetor que tem 3 linhas e uma coluna. E os índices começam todos em 0. Então, eu vou ter a terceira linha é a linha 2, a primeira coluna é a coluna 0. Eu quero calcular o módulo disso. Tem que ter um espacinho aqui por causa do PEP8. Então, np.abs. Eu vou calcular o módulo e eu vou retornar esse módulo aqui, ó. Beleza. Então, essa vai ser a nossa função que calcula a distância entre retas não paralelas, né? Eu posso testar ela aqui. Agora eu vou ter que dar um print aqui, né? Porque ela já está retornando alguma coisa. Então o print será... Apertei o home sem querer aqui. Aqui fora, então print. E se a gente executar, a gente tem a distância entre essas duas retas aí igual a 0.4472, tal. Como que eu sei se isso aqui está certo? Bom, eu posso utilizar a fórmula de distância entre retas da matemática. Na matemática, a distância entre duas retas é o seguinte, ó. Eu vou até fazer aqui no código para a gente comparar. Eu vou fazer um rob.produto vetorial de VS1 com VS2. Beleza. Aí eu vou ter que fazer um produto escalar disso. Então, rob.produto escalar disso com PO2 menos PO1. E eu vou ter que dividir pela norma desse produto vetorial aqui, ó. Dividir isso aqui tudo por rob.norma vetor produto vetorial. Não é a implementação mais eficiente, mas é só para a gente fazer realmente um teste aqui. Esse código depois a gente vai apagar mesmo. E vamos dar um print aqui. E tem mais uma coisa aqui. Eu tenho que calcular o módulo disso. Então, np.abs disso tudo. A linha até ficou muito longa para os parâmetros do Python aqui, mas beleza. Vou dar um print intermediário aqui, que vai dizer aqui valor de referência. Pronto. E temos o mesmo valor aqui. Lógico que tem um errozinho aqui no final, ó. Questão de arredondamento, questão de a gente ter feito operações diferentes, então sempre dá uma truncadinha esquisita aqui no final. Mas a gente tem esses valores de referência. Se eu quiser mudar os vetores aqui, ó, botar um 4 aqui, botar um 3 aqui, vou botar um menos 2 aqui, esses números tem que bater. 0.48507, 0.48507. Tá bem? Aqui eles bateram inteirinhos, ó, né, até o final lá. Depende muito do que você está fazendo, né? Aqui depende da inversão da matriz lá e tudo mais, né? Aqui eles ficaram bem próximos, né? Vamos fazer assim, para ver se está um número grande aqui. Aqui, ó, 3.39, beleza. Tá funcionando. Aqui, ó, tem um 2 a mais aqui que não apareceu aqui, mas
teoricamente está funcionando. Então, beleza. Então, a gente já sabe que isso aqui, essa parte da função de calcular a distância está funcionando. Agora eu preciso ir para a segunda parte, onde eu calculo a distância entre retas paralelas. E essa segunda parte ela é mais tranquila, né? Porque se eu olhar aqui, ó, vamos pegar aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou dar uma reorganizada básica aqui. Vamos apagar esse pedacinho aqui. Essa reta aqui também eu quero apagar. Eu vou pegar essa galera aqui. Nem precisava. Tudo bem. Então agora estamos aqui. Agora eu vou colocar uma reta aqui para a gente calcular a distância entre retas paralelas. Beleza, então eu tenho duas retas paralelas aqui, ó. Vamos desenhar duas retas paralelas. Agora eu tenho, sei lá, uma reta aqui e eu tenho que ter outra reta exatamente com a mesma inclinação. Tipo assim. Certo? Eu vou ter um vetor de inclinação para essas retas aqui. Agora é difícil escolher uma cor que vai ajudar aqui, mas talvez essa ajude. Que é o seguinte, ó. É um vetor que deveria ter a mesma inclinação da reta. Aqui, ó. Esse vetor amarelinho que eu estou desenhando aqui é o mesmo para as duas retas, né? Não há mais diferença, porque ele é igual. Então esse vetor aqui a gente vai chamar de VS. E aqui é VS também. Lógico que cada uma dessas retas aqui vai ter um vetor PO diferente, né? Então a nossa base está aqui, ó, retinha. Algo assim. X, Y e Z. Nas retas não paralelas, o T32 menos T31 simboliza literalmente a distância entre as retas. Sim, é literalmente a distância entre as retas. Só que dependendo da direção que estiver apontando aqui o meu VS3, ele pode ser positivo ou negativo, essa distância entre as retas aqui. Por isso que eu tirei o módulo dele, tá? Mas ele é realmente a distância entre as duas retas. Aí beleza, então eu tenho esses dois VS aqui, eu vou colocar. É exatamente isso, pegou legal a parte da geometria analítica aí. Eu vou criar os vetores PO, então aqui eu vou ter um vetor, um vetor aqui e um vetor aqui, beleza? Eu poderia ter desenhado diferente. Deixa eu voltar um pouco aqui, pessoal. Vai ter apagado a minha base. Vamos voltar aqui no desenho porque eu quero deixar uma coisa mais clara aqui. Tá aqui. Agora sim. Vou aproveitar para já desenhar todas as retas que eu preciso aqui. Agora ficou tops. PO1, PO2. Essa aqui então vai ser a nossa reta 2. Essa aqui vai ser a nossa reta 1. Os vetores VS aqui, VS1 e VS2.
2 e beleza. Agora, para calcular a distância entre retas paralelas aqui, o que eu preciso? Eu preciso calcular um vetor aqui, ó, que vai da reta 1 para a reta 2, que seja perpendicular às duas, né? Como que eu faço isso? Eu posso partir do cálculo deste vetor aqui, ó. Vou desenhar de verdinho. Como reta vai que vai, né, filho? Esse vetor aqui, que é o vetor P, PO2 menos PO1. Se eu calcular PO2 menos PO1, eu vou ter um vetor que vai de PO1 até PO2. Então é esse vetor aqui. Só que eu não quero exatamente ele, né? Eu quero só essa componente que vai daqui até aqui perpendicular. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair desse vetor essa outra componente que eu vou colocar em cinza aqui, ó, que é justamente a projeção desse vetor aqui sobre a reta 1. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? O meu vetor que eu quero, que é esse vetor aqui, que eu vou ter que desenhar em vermelho aqui, ó. Eita. Aqui. Vai daqui até aqui, é perpendicular aqui, é perpendicular aqui, beleza? Quem que é esse vetor aí, ó? Esse vetor aqui, que agora acho que talvez eu vou ter que dar um nome para ele já. Depois eu explico o porquê desse nome, mas esse vetor aqui vai ser o meu vetor WS. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá. Tudo bem, Eric. Não tem problema. Vai lá, cara. Bom feriado. Então, esse vetor WS aqui, como que eu calculo ele? É bem tranquilo de calcular, né? Eu esqueci de fazer os eixos aqui. X, Y, Z. E o nosso WS, ele é o vetor PO2 menos PO1, que é esse verde aqui, menos esse cinzinho aqui, ó. Então, menos a projeção de PO2 menos PO1 sobre o vetor VS, que é a mesma coisa que o VS1 e que o VS2, né? Eu falei que não ia colocar índice aqui, acabei colocando. Deixa eu tirar aqui. Sobre o vetor VS. Aqui. Pronto. Então, é essa projeção aqui. E a gente calcula isso aqui facilmente. Então, ó, na hora de calcular o vetor, a distância entre duas retas paralelas, eu tenho que calcular esse vetor WS e depois eu tenho que tirar a norma dele, né? Eu tenho que fazer a norma de WS, vai ser a nossa distância aqui, certo? Então, eu vou calcular esse vetor e vou tirar a distância. Essa função é muito fácil de implementar. Então, ó, vamos lá na nossa RobPy V4 e a gente vai ter isso aqui, ó. Eita, aqui, ó. Distância entre retas P. Esse P aqui, se você ler na descrição, ela é de retas paralelas. Então, ele vai ser o seguinte, ó. Repara que aqui eu só tenho um VS, que vai ser o vetor das duas, vetor direção das duas retas simultaneamente. Então, vou primeiro fazer aqui o nosso VS ser unitário, né? Então, VSU é VS dividido por norma vetor VS. Beleza. Tá feito. Depois eu vou calcular aquele vetor WS. O vetor WS, ele vai ser o vetor PO2 menos o vetor PO1 menos a projeção de vetores de PO2 menos PO1 sobre o vetor VS. Aqui no PyCharm é legal que, se você não lembra como uma função é implementada, é só você segurar o Ctrl e quando você passa o mouse por cima do nome da função, ele vira um link. Aí você clica e você vai para a função. E aí calcula o vetor projeção de V1 sobre V2. Então esse daqui é o vetor que vai ser projetado e esse daqui é o vetor base da projeção. Então a gente pode voltar para a linha 322 lá.
onde a gente estava, aqui, e ter certeza de que isso aqui está certo. E agora a gente vai precisar só do módulo desse vetor WS, né? Então, return np.abs, não, np.abs não vai funcionar, norma do vetor WS. Pronto. Como que eu sei se isso aqui está funcionando? De novo, eu consigo testar com uma outra fórmula de referência que eu tenho aqui para retas paralelas. Então, para retas paralelas, eu vou ter o vetor VS, no caso aqui eu vou utilizar o VS1, porque eles vão ser iguais, né? Então, para retas paralelas, até vamos fazer assim. VS2 igual a VS1. Beleza. VS1. Eu vou fazer o produto vetorial dele. Então, rob.produto vetorial dele com o vetor PO2 menos PO1. E eu vou dividir isso daqui pelo norma rob.norma do vetor VS1. Beleza, essa é a nossa fórmula. Eu tenho que tirar o módulo disso aqui também. Então, np.abs e eu vou dar um print disso aqui. Essa linha de baixo aqui posso apagar. E aqui esse vai ser a distância entre retas paralelas. E eu só preciso do vetor VS1 aqui. Essa é a chamada da função. Vamos ver se funciona. Aqui, ó. Meu valor de referência está com algum problema aqui que eu não retornei a norma. É isso? Não, eu retornei a norma. O que aconteceu aqui? Isso daqui eu vou precisar fazer a norma desse vetor aqui, ó. Norma rob.norma vetor. Pronto. Agora vamos mudar de novo. Cá está, ó. Nossas distâncias aqui estão batendo, ó. 3.6055, 3.6055. Se eu mudar alguma coisa aqui, se eu mudar a inclinação das retas, por exemplo, é legal que essa distância ela muda também, ó. Aqui, 3.661 e tal. Tem suas explicações matemáticas aí, mas só pra gente saber. Então, beleza. Agora a gente, em vez de usar essas funções internas ao módulo, agora eu posso simplesmente utilizar uma versão, a função pública, né? E a função pública, ela tem essa cara aqui, ó. É a distância entre retas, né? Agora que a gente sabe que as duas já estão funcionando, é a distância entre retas, sem o underline P aqui, PO1, VS1, PO2, VS2. E aí, ó, aqui eu estou passando duas retas paralelas. Calculou a distância. Se eu passar duas retas não paralelas, calcula a distância também normalmente. Não preciso mais me preocupar com o fato delas serem paralelas ou não. E aí fica muito fácil de usar, né? Porque é uma função só que faz tudo. Nessa função de distância entre retas aqui, eu tenho um quinto parâmetro padrão aqui que vale a pena a gente observar, que é este angtol aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque o que acontece? Eu preciso verificar se essas retas são paralelas ou não. Se as retas forem paralelas, como que eu testo se as retas são paralelas? Eu vou pegar os vetores de inclinação das retas e vou calcular o ângulo entre eles, né? Se esse ângulo for zero, elas são paralelas. Só que a gente sabe que o problema aqui é numérico, ele não vai ser exatamente zero. Então a gente quer que esse ângulo aqui esteja abaixo de uma determinada tolerância, né? Então essa tolerância eu coloquei como 10 elevado a menos 3 radianos. Se você calcular 10 elevado a menos 3 radianos, ó, 1 e menos
3 em graus, talvez 180 dividido por π, dá mais ou menos 0,057 graus, tá? Você pode deixar essa tolerância menor, como você preferir, se você quiser deixar como padrão aqui 10 a menos 4, sei lá, tá? Fica à vontade para mudar esse parâmetro. Eu deixei como 10 a menos 3 aqui, como uma, sei lá, rule of thumb, que nem diz o outro, mais ou menos isso, tá? Então a gente já tem essa primeira parte do código aqui funcionando. A última coisa que eu quero mostrar para vocês hoje é essa questão desse eixo da reta, eixo reta 1, 2, NP. O que é essa coisa toda aqui? Eu quero agora definir um vetor que vai necessariamente da reta A para a reta B, tá? Necessariamente aponta do ponto A para o ponto B aqui, e não o contrário. Por que isso? Para eu poder definir o sentido da rotação, né? Porque repara que se eu tiver dois vetores no espaço, vamos dizer assim, ó, se eu tiver aqui a reta aqui, se eu tiver um vetor assim, dois vetores aqui, certo? Então eles são vetores espaciais. Então aqui, ó, esse aqui é o V1 e esse aqui é o... Deixa eu, antes de dizer quem é V1 e quem é V2, deixa eu copiar eles porque eu quero que eles sejam exatamente iguais. Então esse aqui, eu trouxe CV, aqui, beleza. Se eu tiver agora sim V1 aqui e V2 aqui, e se eu tiver V2 aqui e V1 aqui, quando eu fizer V1 vetorial V2, neste sentido aqui, ó, nesse sistema aqui, como que vai dar o meu resultado V1 vetorial V2? A direção dele. A direção dele vai dar mais ou menos aqui. Vai dar mais ou menos para cá, assim, ó. Certo? Né? Esse V1 vetorial V2 ele tem que ser perpendicular a esse vetor e perpendicular a esse outro vetor aqui também. Ele é perpendicular aos dois vetores. Se eu calcular V1 vezes V2, V1 vetorial V2 aqui, ó, tô tentando trocar a cor da caneta. V1 vetorial V2 nesse sistema aqui, repara, pela regra da mão direita, V1 vetorial V2 vai me dar um vetor que tá para cá, assim, né? Então, isso daqui é V1 vetorial V2. Isso daqui é V1 vetorial V2. Beleza. Então, eu consigo dizer aqui, se eu olhar para o sentido que saiu esse vetor aqui, ó, repara que ele é perpendicular às duas superfícies aqui, aos dois vetores. E se eu conseguir dizer para que lado ele está, eu consigo dizer como que ocorreu a rotação. Aqui nesse caso, ó, de V1 para V2, eu tive uma rotação nesse sentido, certo? De V1 para V2, aqui eu tive uma rotação no sentido contrário. Por isso que essa direção do vetor, do produto vetorial mudou aqui, ó, porque eles estão invertidos, né? E aí que se eu tenho um eixo de referência, aqui, ó, se eu tenho um eixo que necessariamente aponta de A para B, eu posso comparar esse eixo com esse produto vetorial aqui, ó, né? Então, se eu tenho o meu vetor aqui que aponta de A para B, ó, vamos dizer assim, ó, vamos colocar ele aqui, ó, reta. Vermelho não, cara. Vou colocar ele rosinho aqui, ó. Reta. Esse aqui é o meu vetor. Eu vou dar um nome esquisito para ele, depois a gente vai dar um nome melhor. Então ele vai ser um vetor que aponta de A para B. Só para a gente saber aqui, ó. Então eu verifico. Se esse vetorzinho aqui, eles são paralelos, tá? Todos esses três vetores, os vermelhos e o rosa, eles são paralelos. Então o que vai acontecer? Se esse vetor, que é o produto vetorial entre V1 e V2, estiver na mesma direção do VAB, eu tive uma rotação positiva. E se ele estiver no sentido contrário, eu tive uma rotação negativa.
Beleza, olha que tranquilo. Para isso acontecer, eu preciso definir então um eixo que vai, um vetor unitário que vai do ponto A até o ponto B necessariamente. E a gente quase tem isso já, né? Porque se eu pegar aqui da minha solução, ó, a gente calcula todos os parâmetros, então aqui em cima a gente vai ter quase tudo. E aí eu vou tirar essa parte de retas paralelas aqui para a gente discutir isso aqui rapidamente aqui. Aqui, ó. ¿Por qué no apagas? ¿Por qué no apagas? Não apagou. Que coisa chata. Substituir. Não gostei. Eu vou ter que apagar na mão aqui. Não vamos ser bobo, né? Epa. Tá bom assim. Ah, o que aconteceu o negócio aqui? Escreveu em pedra? Não apaga nunca mais? Algo de errado não está certo. Aqui apaga, olha que coisa doida. Ah, entendi já o que aconteceu. Ele inventou de criar outra camada. E olha lá. É os bugs, né? Então aqui, ó. Voltemos para nosso desenho clássico aqui. O que vai acontecer? Se eu olhar para essas equações aqui, ó, eu consigo, por exemplo, eu consigo dizer o seguinte, ó. Eu consigo pegar aqui um ponto A. Vou tentar usar outra cor aqui. Vermelho. Vou usar vermelho de novo, vai. Vermelho, não, vou usar cinza. Cinza não foi usado aqui ainda. Eu consigo escrever um vetor aqui que vai ser o meu ponto A. E eu consigo escrever um vetor aqui que vai ser o meu ponto B. Olha quanto vetor tem aqui. Então esse daqui vai ser o meu ponto B. E esse aqui vai ser o meu ponto A. E para chegar, para ter um vetor que aponta de A para B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ponto B menos ponto A. Certo? Esse ponto B menos ponto A, que vai ser um vetor que vai de A para B, eu consigo calcular por aqui, ó. Porque o meu ponto A, ele vai ser esse ponto aqui, calculado com T31, PO3 mais T31 VS3. E o ponto B vai ser PO3 mais T32 VS3. Então eu vou ter ponto B, que é PO3 mais T32. Esse T era minúsculo. Aqui eu tô com pressa. 32 VS3 menos o ponto A, que é PO3 menos T31 VS3. Então tá aqui, ó. O PO3 ele vai cancelar, né? Porque eu tenho PO3 menos PO3 aqui. E eu vou ficar com esse vetor aí, olha só que lindeza. PB menos PA vai ser o nosso VS3 que multiplica T32 menos T31. VS3. Então tá aqui. Olha só, isso aqui a gente meio que já tem desse cálculo aqui, né? É só você calcular, depois que você pega o resultado, você multiplica os dois, não precisa nem tirar norma nem nada. Aqui eu vou tomar o cuidado de definir esse vetor aqui, ó, como um vetor que vai ser unitário, né? Então depois eu vou dividir ele pelo tamanho dele, mas dividir pelo tamanho não vai trocar a orientação dele. Então só para a gente saber aqui que eu vou dividir pelo tamanho. Quero que a norma dele seja 1. Por cuidado mesmo.
Vetores que indicam direções, a gente gosta que eles sejam unitários, né? Depois a gente pode precisar que eles sejam unitários de qualquer forma. Então, olha só, boa parte desse cálculo aqui, disso aqui, a gente já tem da nossa função anterior lá, né? Se eu pegar nessa função de cálculo da reta aqui, ó, da distância entre as retas, eu posso pegar quase tudo aqui, ó. Até aqui eu calculei a solução, eu posso simplesmente utilizar aqui na minha eixo reta 1, 2 não paralelo. Então aqui, ó, boa parte eu utilizei, boa parte. Agora eu só quero retornar o quê? Eu quero retornar o meu VS3, que vai ser o meu VS3U, que multiplica a solução que está em T na linha 2, na linha 2 e na coluna 0. Só. Então, esse aqui é exatamente o ponto que eu consegui chegar com a outra turma. Aqui a gente chegou também, implementamos aqui, não conseguimos explorar ainda, então a gente vai ver toda essa questão aqui a partir da próxima aula, pessoal. Mas basicamente, a importância de a gente ter esse eixo bem definido aqui é para a gente conseguir comparar com os nossos produtos vetoriais aqui para conseguir calcular exatamente, dizer para que lado que está esse ângulo, se ele é um ângulo positivo de twist ou se ele é um ângulo negativo de twist. Beleza?